ano. Bom dia, nono ano. Estamos começando aqui mais uma aula essa semana, ela já está sendo gravada. O nosso conteúdo de hoje está no livro de atividades, na página 11. Peço que vocês acompanhem junto comigo. Durante a semana passada, nós vimos aí as orações subordinadas substantivas e vimos as orações subordinadas adjetivas. E agora nós vamos fechar, então, o ciclo das orações subordinadas com as adjetivas. Vocês vão reparar que, em termos de classificação, ela é bem mais fácil do que as substantivas e as adverbiais. Por que mais fácil? Porque nas substantivas nós temos um grupo, de 6 classificações, nas adverbiais nós também temos um grupo maior. Lembrando que nas substantivas, as subordinadas desempenham funções sintáticas em relação à oração principal, são iniciadas por conjunções e, no caso das subordinadas adverbiais, elas têm o papel do advérbio, que são circunstâncias dadas a essa oração principal, podendo ser iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Então, nós temos um grupo aí bem definido. As substantivas têm função sintática em relação à oração principal, são iniciadas por conjunções. As subordinadas adverbiais desempenham circunstâncias em relação à oração principal, sendo iniciadas por conjunções ou locuções. Por que eu estou enfatizando como essas orações subordinadas são iniciadas tanto na substantiva quanto na adverbial? Porque agora, como nós vamos trabalhar com as orações subordinadas adjetivas, nós teremos aí os pronomes relativos e não conjunções como nos 2 grupos anteriores. Então, eu gostaria que vocês pegassem o marca-texto, por favor, e passassem exatamente onde eu vou pedir aqui, ó. Nesse primeiro parágrafo da página 11 do caderno de atividades de vocês, que diz assim: são introduzidas por um pronome relativo. Passe o marca-texto aqui, ó, orações subordinadas adjetivas, por favor, e são introduzidas por um pronome relativo. Então, aqui, ó, nós já temos um contraste bem grande em relação às substantivas e às adverbiais. Nós temos, então, agora a introdução, dessas subordinadas por meio de um pronome relativo. Qual será o mecanismo, então, de diferenciarmos a oração principal da subordinada? Nós vamos seguir o mesmo raciocínio feito para as substantivas e as adverbiais. A diferença agora é que as nossas adjetivas, elas terão o seu início construído por meio de um pronome relativo. Então, eu gostaria que vocês também passassem o marca-texto nesse quadrinho aqui, por favor, que eu estarei lendo. Pronome relativo é a palavra que liga 2 orações, evitando que um termo da primeira se repita na segunda. Lembrando, gente, que a função do pronome, nós já estudamos essa classe gramatical lá no 6º ano, tem a função de substituir um nome ou fazer referência a ele. Como nós estamos falando de período subordinado, nós estamos trabalhando com a ideia de período composto. No mínimo 2 orações trabalhadas no contexto. Quando se fala, então, em subordinada adjetiva, essa segunda oração, que é a minha subordinada, ela vai se iniciar com o pronome relativo, fazendo referência a um nome da oração principal. E agora eu quero uma atenção muito grande de vocês, por quê? Nós temos o que, conjunção, e temos o que, pronome relativo. Então, nós temos que evidenciar bastante quando um tem o papel de conjunção e quando o outro tem o papel de pronome. Quando se fala que conjunção, ele está ligando 2 orações. No caso das substantivas, que nós temos o que, na maioria das vezes, ou o se, esse que, ele está dentro da subordinada e ele está ali ligando essa subordinada à oração principal, mas essa subordinada desempenha essa função sintática em relação à oração principal. Não tem nada a ver com o nome utilizado na principal. Por isso que na adjetiva,
nós teremos aí um pronome relativo fazendo referência a um nome da oração principal. Por isso ele tem essa função. Então vamos destacar aqui, ó, é a palavra que liga duas orações, evitando que um termo da primeira se repita na segunda. Que primeira e que segunda? Primeira oração e na segunda oração. Nós temos dois tipos de pronomes relativos na língua portuguesa. Os variáveis, que são aqueles que podem variar de feminino e masculino, assim como do singular para o plural, como vocês estão vendo aqui, ó, o o e o a, o qual, virando quais, quanto, quanta, cujo e cuja, com os respectivos aí plurais também. Então, nós temos variação de gênero e número. Os invariáveis são aqueles que permanecem sempre da mesma forma. Para confirmar se que é pronome relativo, substitua-o por o qual, os quais. Então, aqui vem uma dica também. Se você tiver em dúvida se o que é um pronome ou uma conjunção, o que você vai fazer aqui? Substituir para a mesma função. Então, ou seja, que mesma função? Eu tenho que substituir por um outro pronome relativo. Mas, professor, o que não é um pronome invariável? Se eu substituí-lo por o qual ou os quais, eu não estou fazendo uma substituição por um pronome variável? Não tem problema. O que você está fazendo aí é uma substituição de mesma classe gramatical. Você não pode substituir por outra classe. Não importa se ele é variável ou invariável, a classe dele continua sendo a mesma. Pronome relativo. E tem uma outra dica que eu vou passar aqui para vocês. Prestem atenção aqui, ó. O homem ganhador da loteria é meu vizinho. O homem que ganhou na loteria é meu vizinho. Olha o que como pronome relativo e observem a palavra que está antes. É um nome. Ou seja, esse homem aparece aqui também, ó, dentro da segunda oração, porém, para que não houvesse a repetição deste nome, o que nós fizemos aqui? Colocamos o que? Tendo a função de pronome relativo. Reparem que antes do que, vocês não têm verbo, vocês não têm nenhuma preposição seguida de nome, vocês não têm ausência de sujeito na oração principal, porque ela está dentro da oração subordinada. Simplesmente você tem um nome antes do que. Uma dica aí também, além dessa daqui, ó, que vocês podem fazer a substituição. Ah, professora, mas não tem a completiva nominal? Que tem o nome antes do que? Ah, mas presta atenção. Reparem a estrutura dessa oração aqui, ó. O homem. Reparem que a nossa oração principal está dividida em duas partes. O início dela aqui, ó, olha o final dela aqui. Lá na substantiva você tem a estrutura da oração principal com verbo, nome e preposição, depois a subordinada. Aqui não, ó. A nossa oração principal está dividida em início e final. E entre elas, nós introduzimos a subordinada adjetiva. Entre elas, não, desculpa, é entre ela, que é a minha oração principal. Repare que vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Ele não conseguiu o dinheiro necessário para a reforma. Ó, dinheiro é o nome. Ele não conseguiu o dinheiro de que necessita para a reforma. A professora agora já complicou. Tem uma preposição aqui, tem um nome aqui. E aqui, ó, eu tenho o verbo. Mas o que ele necessita para a reforma é o dinheiro. Então, para não repetir a palavra dinheiro, nós colocamos aqui, então, o que com essa função de pronome. Outra coisa que eu gostaria que vocês marcassem, por isso que eu disse que esse grupo é mais fácil, porque ele só tem duas classificações. Nós temos duas orações subordinadas adjetivas apenas, restritivas ou explicativas. Então, passe o marca-texto aqui para mim, ó, dois tipos, restritivas ou explicativas. Então, olhem só, o que dentro da subordinada adjetiva funciona como pronome relativo, não é conjunção mais. Conjunção e locuções fazem parte do grupo das adverbiais e o que, né, como conjunção também lá na oração subordinada substantiva. Então, agora na adjetiva nós temos dois tipos, restritivas ou explicativas. Então, olha só, já fica mais fácil porque são apenas duas. E eu vou apresentar a vocês
Uma outra situação que para classificar fica fácil porque há uma diferença na escrita entre as duas. Em primeiro lugar, vamos passar o marca-texto aqui em restritivas, que é a primeira. Quando eu falo em restritivas, eu me lembro de uma outra palavra, ó, restringir. Restringem, limitam ou particularizam o sentido de um substantivo ou de um pronome antecedente. São indispensáveis ao sentido da frase e se ligam ao antecedente sem pausa. Ou seja, as restritivas não possuem vírgula. Por que você enfatizou isso, professora? Porque se só tem dois tipos e eu estou dizendo que a restritiva não tem vírgula, isso já fica evidente para mim que lá na explicativa eu terei a presença de vírgulas. Vocês vão fazer uma setinha aqui do lado para mim da restritiva e vão colocar aqui para mim ausência de vírgulas. Ausência de vírgulas. E vão passar o marca-texto aí para mim. Essa já é uma dica para um exercício simples quando pedir para vocês classificarem as adjetivas. Só tem duas classificações, restritivas ou explicativas. Num exercício direto de classificação, a dica principal para diferenciar uma da outra já está sendo colocada aí. Todas as vezes que vocês forem classificar uma adjetiva em restritiva, é aquela oração subordinada adjetiva sem a presença da vírgula. Consequentemente, para ela ser classificada como explicativa, nós já teremos aí a presença da vírgula. Guardem bem essa informação que eu passei para vocês. Duas classificações, restritivas e explicativas, que vocês marcaram agora. A restritiva se diferencia da explicativa pela ausência das vírgulas. Então, reparem aqui, ó. Os alunos que tirarem boas notas irão ao passeio. Olha a nossa oração principal aqui, ó, dividida em duas partes. Ela está no início e lá no final. Coloquem, por favor, para mim na parte mais clara, OP aqui, OP aqui, aqui, aqui e nesse pedaço aqui. As nossas orações principais, então, estão identificadas e automaticamente as que estão em destaque são as nossas adjetivas. Reparem aqui, ó, que eu não tenho vírgulas nesse trecho aqui. Aí vocês vão colocar aqui em cima para mim, O.S, .adj.r. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em relação ao que e o cujo. E o cujo com suas variações. Os dois são pronomes relativos. Mas a diferença é que o que faz referência ao nome antecedente a ele. Então, vocês vão fazer esse que com uma setinha para alunos, não o contrário, tá? De alunos para que não. É do que para alunos. Porque o que é um pronome relativo que faz referência ao nome antecedente a ele. Já o cujo e suas variações faz referência ao nome posterior a ele. Então, vocês vão fazer agora uma seta de cujos para pais. Então, é uma outra diferença entre esses dois pronomes. E aqui, ó, vocês, por favor, passem o marca-texto aqui. Os pronomes relativos cujo, cuja e seus plurais não se referem a um termo antecedente, mas a um termo posterior a eles, sempre expressam ideia de posse. Por isso que eu pedi uma seta do que para alunos e uma seta de cujos para pais. Isso também, gente, é muito importante no exercício, porque às vezes tem lá, dentro das adjetivas, o uso do que e do cujo. E aí o exercício pergunta, a que termos se referem os pronomes relativos? Então, todas as vezes que um exercício desses pedir para que vocês façam referência, o que faz referência ao nome anterior a ele. O cujo, com suas variações, nome posterior a ele. Se alguém quiser, eu vou repetir e vocês anotem aqui se for o caso. O que faz referência ao nome anterior a ele. E o cujos, como está no quadrinho, com suas variações, o nome está posterior a ele.
porque mais à frente vocês farão um exercício onde eu irei pedi-los para identificar a quem esses pronomes fazem referência. Então, já está aí a dica de reconhecer. Se for o que, o nome está antes. Se for cujo e suas variações, o nome está depois. Sinalizem com ok para mim se vocês entenderam até agora o que eu estou falando sobre as orações subordinadas adjetivas. Então, vamos recapitular o que eu disse até agora. Nas adjetivas, nós temos dois tipos: restritivas e explicativas. São as duas classificações. Segunda coisa importante: nas adjetivas, nós não temos conjunções, nós temos pronomes relativos. Terceira situação apresentada: restritivas, ausência de vírgulas. Isso quer dizer que nas explicativas há presença de vírgulas. Mais uma informação passada: se nós temos pronomes relativos, o que faz referência ao nome anterior a ele. O cujo, com suas variações, faz uma referência ao nome posterior a ele. Até aí, ok, pessoal? Todas essas informações passadas. Sinalizem para mim se está tranquilo, se está dando para vocês acompanharem até o momento. Obrigada, Ronald. Então, vamos lá. Atenção aqui, ó. No exemplo 1, a oração subordinada adjetiva restritiva refere-se ao termo antecedente alunos. Foi o que eu acabei de passar para vocês. E ela trabalha com a ideia de restrição. Então, ela está restringindo alguma coisa. Qual é a ideia, então, trabalhada dentro das orações adjetivas restritivas? Que nem todos os alunos irão ao passeio, apenas aqueles que tirarem boas notas. Sinalizem para mim aqui com marca-texto, pessoal, a palavra apenas. No final aqui de notas, vocês vão abrir um parênteses e vão escrever essas 3 palavras-chave que vocês irão usar quando forem explicar a diferença de sentido entre a restritiva e a explicativa. Aqui no finalzinho vocês vão colocar apenas, que já apareceu aqui, vírgula, só ou somente. Ok? Então, vamos lá, repetindo. As palavras-chave que serão utilizadas para explicação de sentido das restritivas serão 3. Apenas, só ou somente. E eu gostaria que vocês passassem o marca-texto em tudo que está aqui, ó. A ideia de que nem todos os alunos irão ao passeio, mas apenas aqueles que tirarem boas notas. Isso aqui vai servir como modelo, exemplo, referência, para que vocês possam depois, lá na frente, explicar a diferença de sentido entre as duas, entre a restritiva e a explicativa. Ok? Então, vamos lá. Já vimos aqui as características da restritiva, e claro que aqui vocês vão marcar aqui para mim, ó. Devem ser escritas com vírgulas aqui no finalzinho. Passem o marca-texto aqui. E aqui do lado, né, de explicativas, que eu peço que vocês destaquem também, vocês vão fazer uma setinha, presença de vírgulas. Então, nós temos aí, ó, os 2 tipos e uma característica que nos ajuda a classificá-las sem nenhuma margem de erro. Porque a restritiva tem ausência de vírgulas na sua estrutura. Professora, sempre quando for restritiva não haverá vírgula? Sim, não haverá. Toda vez que ela for explicativa, eu preciso colocar vírgulas? Sim, a vírgula é obrigatória. Então, aí, para classificar diretamente, num exercício simples do tipo, classifica as orações subordinadas adjetivas em restritiva ou explicativa, vocês vão direto para esse recurso das vírgulas. Ausência de vírgula, restritiva. Presença de vírgula, explicativa. Para classificar, tá tranquilo, só tem 2, elas têm essa característica aí. Isso, exatamente, Ronald, dá essa ideia aí, bem lembrado. Então, olha só, se na restritiva eu trabalho com a ideia de restrição, na explicativa eu vou ter uma outra ideia. Então, eu vou estar trabalhando ali, ó, uma informação que vai contemplar todo ou tudo que estiver envolvido nessa situação.
Reparem que lá na restritiva nós anotamos 3 palavras-chave: apenas, só ou somente. Na explicativa, nós já vamos fazer de outra forma. Nós vamos usar uma palavra-chave que será todos. Mas lá na frente um pouquinho vocês vão anotar. Então vamos ver aqui, ó. Acrescenta uma informação acessória ao termo antecedente, esclarecendo melhor sua significação. À semelhança de um aposto. Nós já estudamos aposto. Nós já estudamos aposto especificativo, enumerativo, explicativo. E nós vamos ver aqui, ó, que tem essa semelhança, porque o aposto, ele é separado, né? Nós temos as vírgulas aí que fazem essa diferença. Tanto que lá na positiva, na oração subordinada substantiva positiva, o que difere ela na escrita das demais subordinadas substantivas? A presença de quê? Separando a oração principal da oração subordinada positiva. A presença dos 2 pontos, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Mais uma vez, ó, a nossa adjetiva ela está no meio aqui, ó. Primeira parte da oração principal e a segunda parte da oração principal. Coloquem o P aqui para mim, desses 2 lados, embaixo a mesma coisa, nessa parte clara aí. Ó, mais uma vez, novamente e de novo. Relembrando a diferença do que para o cujo. O que, referência a nome antecedente. Cujo, nome posterior a ele. Ok? Então, vamos lá. Os raios, que são descargas elétricas, aparecem muito no verão. Esta banda, que agradou aos fãs no passado, está de volta com um novo hit. Ó, vírgula aqui e vírgula aqui. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Se eu quisesse transformar essa oração subordinada explicativa em uma oração subordinada adjetiva restritiva, o que eu teria que fazer para modificar a classificação desta oração? Alguém saberia colocar no chat para mim? O que eu teria que fazer para mudar essa classificação de explicativa para restritiva? Qual seria a alteração que eu precisaria fazer na explicativa para que ela se tornasse uma restritiva? Muito fácil, porque vocês já anotaram 2 coisas aí importantes ao lado da classificação. Isso aí, Lara. Eu tiro as vírgulas. A partir do momento que eu retiro as vírgulas, ela se torna o quê? Restritiva. Se eu acrescento vírgulas, eu a torno explicativa. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Nesses exemplos, as orações subordinadas adjetivas e explicativas, eu gostaria até que vocês circulassem, pessoal, essas vírgulas aqui. Nesse caso aqui, nós temos 2, porque a nossa adjetiva está no meio, mas ela pode aparecer lá no final, aí vocês serão apenas uma vírgula, que logo depois encerra-se com o ponto final. Então, olhem só. Elas acrescentam uma informação ao termos antecedentes raios e banda, a qual não é essencial para a compreensão do sentido da oração principal. Então, aqui, tudo isso daqui está relacionado a raios e tudo isso daqui a banda. Então, ó, circulem essas vírgulas aqui, porque ela pode vir no final, e aí, nesse caso, ela vai ser precedida por apenas uma vírgula, porque no final do contexto vocês vão usar o ponto final, certo? Então, vamos lá. Passei aqui. Emprego da vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Então, nós vamos ter aqui, ó, a diferença entre as 2. Além de expressar ideias distintas, as orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas apresentam outras diferenças. Então, olha só aqui o que ele traz para explicar a diferença. Vamos lá. Primeira diferença, nós já sabemos que é a presença da vírgula. Então, vocês vão passar aqui para mim, marca texto em adjetiva explicativa e na palavra vírgulas. Aqui embaixo, adjetiva restritiva, a palavra não e a palavra vírgula. Então, nós já vimos aí essa diferença entre as 2 anteriormente, estamos reforçando agora nesse quadrinho explicativo. Outra coisa, na escrita, essa adjetiva explicativa ela é isolada pelas vírgulas. Então, indicam uma pausa antes e depois da oração. No caso aqui, ó, vírgula antes e depois. Já na restritiva, não ocorre essa pausa.
Os livros que fazem parte do acervo da biblioteca são raros porque ela é restritiva. A partir do momento que não há vírgula presente, não há pausa na leitura, diferente da explicativa. Ok? Então, até aqui. Outra coisa, vocês, por favor, voltem aqui só um minutinho para mim. Coloque uma observação aqui, ó, embaixo desse pedacinho aqui, ó, pela compreensão do sentido da oração principal, coloque uma observação assim e escrevam. Palavra-chave, aí vocês vão colocar todos para mim. Na anterior, na restritiva, nós colocamos apenas, só, somente. Aqui, vocês vão colocar a palavra-chave todos. Ok? Então, vamos lá. Outra situação aí já conhecida por nós, nos contextos das subordinadas substantivas e as adverbiais, que são as formas reduzidas dessas orações. Então, olhem só. Se lá na desenvolvida da subordinada substantiva e adverbial nós tínhamos conjunções ou locuções, para reduzi-las, nós tínhamos que fazer o quê? A retirada das conjunções e das locuções. Tínhamos que passar o verbo da oração subordinada para uma das formas nominais, que são o infinitivo com a terminação R, gerúndio NDO e o particípio DO, podendo variar para o A, dependendo do que for utilizado no contexto. A mesma ideia nós vamos trabalhar para as adjetivas, sendo que agora, o que nós vamos retirar? O pronome relativo que inicia subordinado. Então, vamos lá. Desenvolvida, passe o marca-texto aqui, inicia com o pronome relativo, e claro que o verbo vai estar conjugado. Reduzida, não inicia com o pronome relativo, e aqui, ó, onde está escrito infinitivo, gerúndio ou particípio, vocês vão colocar aqui para mim, mais uma vez, as três terminações das formas nominais. Faça um hífenzinho aqui para mim com R, embaixo de infinitivo. Embaixo de gerúndio, um hífen com DO, sabendo que pode ser DA, dependendo. E aqui, ó, ao lado de particípio, aqui depois do ponto final, vocês façam para mim o hífen com DO. Gente, desculpa, gerúndio é NDO, hífen NDO, e o particípio hífen DO. Então, essas são as terminações que vocês irão utilizar nos verbos que estão dentro da subordinada adjetiva. Então, o mecanismo de transformação de desenvolvida para reduzida, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio das anteriores. Sendo que a diferença é que nas anteriores nós temos conjunções ou locuções. No grupo das adjetivas, nós teremos pronomes. E aí nós vamos fazer o mesmo processo. Retiramos o pronome relativo da subordinada. O verbo que está conjugado na desenvolvida vai para uma das formas nominais na reduzida. Ou infinitivo, gerúndio ou particípio. Tudo vai depender de como está estruturada a oração desenvolvida. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos os três exemplos aqui das formas nominais na parte reduzida. A professora observava os alunos que faziam a produção textual. Aqui, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui, nessa desenvolvida, vocês estão visualizando alguma vírgula presente? A professora observava os alunos que faziam a produção textual. Há vírgula presente nessa estrutura de período composto? Não tem. Então, vai a segunda pergunta para mim. Se nós formos classificar essa oração que está destacada aqui, que eu já sei que é adjetivo, o que é um pronome relativo, que tipo de adjetivo eu teria aqui? Restritiva ou explicativa? Ok? Lara já sinalizou para mim, então vocês vão fazer aqui, ó, do lado de textual, vocês vão colocar as iniciais aí. O.S.ADJ.R. Oração subordinada adjetiva restritiva. Se vocês observarem, as duas seguintes vão seguir a mesma classificação, porque ambas também não possuem vírgulas. Então, as três são do tipo restritivo. Então, olhem só. Nós temos o faziam, combinou e derrubou, que são os verbos da subordinada e são conjugados.
eles terão que ir para uma forma nominal, ou infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos tirar esse que aparece aí, porque ele inicia a subordinada. E aí, pessoal, o infinitivo, gerúndio ou particípio será usado de acordo com o que eu tenho na estrutura da desenvolvida. A professora observava os alunos que faziam a produção textual. A professora observava alunos fazendo a produção textual. Então, aqui, ó, eu fiz uma redução de gerúndio. Tirei o pronome e trouxe o verbo para o gerúndio. O paciente chegou ao consultório no horário que combinou com o dentista. O paciente chegou ao consultório no horário combinado com o dentista. Fiz uma redução aqui agora de particípio. A brisa se tornou um vendaval que derrubou árvores. A brisa se tornou um vendaval a derrubar árvores. Então, nós temos aqui, ó, os 3 tipos de formas nominais utilizadas na reduzida. Lembrando que ao reduzir, eu retiro o pronome relativo. O verbo que está conjugado na desenvolvida dentro da subordinada vai para uma das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. E aí é claro que vocês viram aqui, ó, eu trouxe uma nova classificação: oração adjetiva reduzida, reduzida porque eu retirei os pronomes, de gerúndio porque eu trouxe o verbo para essa forma nominal, assim como eu trouxe esse para o particípio e esse daqui para o infinitivo. Então, para fecharmos essa parte aí, quando vocês forem classificar, eu trouxe um exercício aqui rapidinho para vocês pensarem comigo. Sublinhe as orações subordinadas adjetivas e classifique. Letra A. Encontrei o caderno que eu procurava. Quem é a minha subordinada adjetiva? Da letra A, da letra B, da C e da D. Pessoal, lembrando que é só vocês procurarem aí o pronome relativo. O que seria, então, aqui a letra A, a minha subordinada adjetiva? Alguém coloca no chat aqui para mim? Encontrei o caderno que eu procurava. Quem é a minha subordinada adjetiva aqui? E aí, pessoal, o que nós vamos marcar aqui? Na letra B, isso, Ronald, obrigada. Que eu procurava. Ronald, aproveita aí que você está empolgado. Qual a classificação que você daria para essa letra A? Restritivo ou explicativa? Tá bem simples, né, de reconhecer isso aí, Ronald. Restritivo. Não temos vírgula presente, diferente da letra B, ó. Essa Feira Nacional do Doce, que acontecerá em Pelotas, Rio Grande do Sul, é uma das feiras típicas mais famosas do Brasil. Onde está agora a minha subordinada adjetiva? Exatamente aqui, ó. Que acontecerá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Vírgula antes e vírgula depois. Que tipo de subordinada adjetiva eu tenho agora dentro desse contexto, hein, pessoal? Restritiva ou explicativa? Fácil, hein? Enquanto eu estou esperando a resposta no chat, eu vou ler na letra C. Isso aí, Isabelle, explicativa. Falei com o diretor da empresa, o qual me deu o aumento pedido. O vestido, que nem era tudo o que eu desejava, custou muito caro. Mamão com açúcar. Qual a classificação da C e da D para essas adjetivas? Na letra C, o qual me deu o aumento pedido é adjetivo. Na letra D, que nem era tudo o que eu desejava, é a minha adjetiva. As duas, muito bem, galera. As duas são explicativas. Olha aqui, ó. Vírgula antes e no final. E aquela situação que eu disse a vocês. Quando ela aparece lá no finalzinho, apenas uma vírgula antecede, porque eu encerro o período com ponto final. Muito simples, ó, exercício fácil, direto, só de classificar. Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. O escritor cujo livro é um sucesso fará a palestra para nós. Vamos? A oração destacada pode ser classificada como essa aqui, ó. Cujo livro é um sucesso. Repare que eu tenho cujo agora. Essa oração aqui, vocês classificariam como letra A, oração principal, letra B, subordinada, substantiva, subjetiva, letra C, subordinada, substantiva, apositiva, letra D, adjetiva restritiva ou letra E, adjetiva explicativa. Isso aí, Isabelle, letra E. Primeiro, olha só o que eu já inicio essa daqui, ó, cujo.
E cujo faz referência à palavra livro, porque ele faz referência a termo posterior a ele. Viu como é fácil identificar? Ela é explicativa, porque temos vírgulas presentes, e antes disso, a presença aqui, ó, inicial de um pronome relativo. Todas as vezes que a sua oração subordinada for iniciada por um pronome relativo, eu tenho uma subordinada adjetiva. Se ela tiver ausência de vírgulas, ela é do tipo restritiva. Presença de vírgulas explicativas. Pessoal, ficou claro aí? Deu para vocês entenderem a diferença? Duas classificações: adjetiva restritiva, sem a presença de vírgulas, explicativa com a presença de vírgulas. E ambas são iniciadas por pronomes relativos. Aí finalizamos então a nossa aula de hoje com a explicação do conteúdo sobre orações subordinadas, ok?